Paz, povo querido, tudo bem? Começando mais um CRI, por isso falei. Glória a Deus pela vida de cada um, né? Que tem assistido, que tem compartilhado, que tem falado comigo sobre os testemunhos, sobre as palavras, né? Glória a Deus mesmo pela vida de cada um. É um presente do Pai para mim poder auxiliar com a palavra de Deus, né? Com aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. E essa semana é a Semana das Mulheres, né? 8 de março, agora na quarta-feira, foi o Dia das Mulheres, né? Glória a Deus por isso. Aunque a gente precise ter um dia específico para isso, mas é muito bom ter, né? Porque para quem é mulher sabe da importância, né? Que a gente dá para homenagens, para manifestações de carinho, né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu queria indicar para vocês um livro, sempre que puder eu vou estar indicando o livro, né? Ano passado, no Dia das Mulheres, o primeiro que eu passei com meu esposo, né? Ele me levou para tomar um café numa padaria que eu amo, glórias a Deus por isso, né? E ele me deu 4 livros que eu amo da Lisa Bever. Então, um deles é esse, O Despertar da Leoa, né? É um livro tremendo, verdadeiramente, né? Sobre realmente o poder que a mulher tem, né? O potencial que a mulher tem. A gente não precisa ser feminista, né? Pular para esse lado de comandar todas as coisas, de eu posso fazer tudo que o homem faz. A gente não precisa ir para esse extremo desnecessário, porque a gente sabe que há um papel para a mulher e um papel para o homem. Ninguém precisa estar no papel do outro, né? A gente em Cristo, conhecendo a nossa identidade, a gente sabe que a gente precisa unicamente, exclusivamente ter prazer em exercer o nosso papel, saber e reconhecer, conhecer o nosso papel, ter entendimento firmado do nosso papel, ter convicção de quem somos. Então, Despertar da Leoa é um livro tremendo, né? Que com certeza vai afirmar a sua identidade, vai mexer com você, vai te fortalecer, vai te forjar para esse novo tempo, não só para você, mas para você influenciar outras, para nós nos ajudarmos, né? Para nós realmente cumprirmos o nosso papel, porque nós somos massacradas diante de tantas coisas nessa era, né? Hoje em dia, isso é bíblico, então a gente com certeza, quanto mais firmada, né? Na sabedoria do Senhor, na sua palavra, com esses livros complementares que o Senhor coloca nas nossas mãos como ferramenta para nos firmar nele, é importante, é necessário. Então, fica a dica aí desse livro tremendo, né? E como a gente está falando realmente da mulher, né, e das experiências, enfim, eu acredito que você tem autoridade para falar daquilo que você passa, né, muito mais do que falar daquilo que você nunca viveu, ainda que, né, se tratando de você aconselhar pela palavra de Deus, sempre vai gerar frutos de transformação para aquele que receber de todo o coração, né? Mas eu tô lendo Segunda Crônicas e terminando Isaías. Eu terminei Segunda Crônica, primeira, né? Agora eu tô iniciando Segunda Crônicas. Então, eu vou falar de algo que eu estou literalmente vivendo, né? Já faz um ano, estamos indo aí para 2 anos, né? Então, como para quem conhece, né, a minha história, eu casei ali em 2021, né? Com uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, né? Mas de todos os anos, todo o período que o Senhor tinha para nos reaproximar, né? Para nos levar para esse momento, né? De nos unir, que realmente fomos feitos um para o outro. Ele é perfeito para mim naquilo que eu busco no homem e naquilo que realmente eu preciso, não só o que eu quero, assim como eu para ele. Então, o Senhor poderia ter nos aproximado em todos os outros momentos das nossas vidas, né? Mas aprove o Senhor nos unir quando ele já estava como um pastor responsável, né, na Rio de Avivamento do Floresta. E glórias a Deus por isso, porque Deus conhece, nos molda e sabe o que ele faz, né? Então, se para o Senhor, né, estou apta para esse lugar, é isso que importa, né? Nós nos movemos pelo que o Senhor nos fala, pelo que o Senhor promove, né? Então, mas uma questão que realmente me pega desde o início não são coisas, não são a opinião das pessoas, eu sou muito firmada no que Deus fala para mim, né, naquilo que Deus trata comigo, né, e eu me movo nessa mesma convicção. Acho que até isso às vezes incomoda muitas pessoas, porque talvez se eu fosse aquela pessoa que mendigasse
por afirmação dos outros, talvez eu seria mais aceita, né? Teria mais aprovação, digamos assim. Mas eu realmente me movo pela palavra do Senhor sobre a minha vida, independente da resposta das pessoas a isso, né? E os espirituais, como as coisas espirituais se discernem espiritualmente, quem é espiritual sabe, reconhece e caminha junto e louva ao Senhor, e a gente trabalha, está junto conosco. Quem está junto conosco ali no ministério, quem verdadeiramente nos acompanha com o ministério, sabe que nós dois, né, tanto eu quanto meu esposo, estamos exercendo juntos desde o início o nosso chamado, o nosso ministério, né? Não simplesmente porque eu casei, mas porque eu já carrego isso sobre a minha vida. Então, para os que caminham conosco, você vai identificar dessa forma, aqueles que reconhecem realmente tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós no ministério, né? Todas as mudanças que temos ali, tudo que a gente tem feito e realizado pela graça do Senhor sobre a nossa vida, né? Porque tudo vem dele e é para ele mesmo. Se não fosse por ele, por meio dele, a gente realmente não conseguiria realizar nada, porque nós estaríamos olhando para o homem e estaríamos estagnados, né? Então, uma coisa que eu sempre, algo que desde o início, né, que o Senhor me colocou nessa posição, né, que ele me afirmou nessa posição, então eu peço muito ao Senhor sabedoria realmente. Eu clamo ao Senhor além de sabedoria, de saber como lidar, como tratar com as pessoas, né? Mais do que qualquer coisa, mais do que recursos para melhorias na casa, mais do que, sei lá, conforto para eles, algo que os agrade, ou qualquer coisa do tipo, até me agrade, algo que eu queira para mim, para poder exercer isso, não. Algo que mais me pega realmente é a questão da sabedoria, de saber lidar com o povo, de saber respeitar a particularidade de cada um, saber que se a gente ama, a gente não fica tentando mudar a pessoa, a gente aceita como ela é, porque ela tem uma essência, ela é única em Cristo, então isso é tremendo, né? Saber lidar com as diferenças sem matar, sem omitir, sem humilhar, né? Sem anular as pessoas, porque eu tenho em mim, eu vim de uma casa ministerial que encoraja, né? Que encoraja, que ama, que cuida, que acolhe, que abraça, independente do horário, do dia da semana, do tempo, enfim. Então é isso que eu quero passar, mas eu preciso ter muita sabedoria, porque eu tenho um temperamento assim bem convicto, bem firme, né? Então às vezes eu tenho que entender, respirar, respeitar, esperar e aceitar e nos mover nas diferenças, né? Hoje em dia, claro, já fui muito tratada para esse lugar, né? Porque antigamente mesmo, né, no início do meu processo com Deus, eu era muito, a minha opinião é a certa, né? Aquela coisa assim, não, esse é o jeito certo de fazer. Por isso que quando eu falo sobre isso, eu falo com propriedade, porque eu já vivi esse lugar. E não é o jeito certo de fazer, é o teu jeito de fazer. Mas o jeito da irmãzinha, o jeito do irmãozinho, o jeito das pessoas diferentes fazerem também é certo. O importante é como termina, não como começa. Então, se ele for finalizar exatamente como está no propósito, como é para ser feito, é isso que importa. Essa é a questão. E não o seu jeito ou o meu jeito, entende? Então, por isso que uma coisa que encheu meu coração de alegria foi a reunião que a gente teve para as mulheres. Que foi em fevereiro, a gente teve um tempo de comunhão com as mulheres da casa primeiro, antes, né, para o Senhor fazer em nós, depois através de nós. Então, nós, né, nos unimos num momento de comunhão, os homens também, assim como a gente vai finalizar em novembro também juntos, né? Porque o Senhor é bom. Então me alegrou muito, porque eu vi assim, ó, muitas expectativas, muitas ideias diferentes que eu não tinha pensado, não tinha imaginado e casou muito bem, né? Como a questão do tema, das cores, vai ser legal, vai ser bênção, ainda que eu também não tinha, né, uma peça da cor, mas fiquei caçando promoções ali, o Senhor proveu recurso também, né? Acabei ganhando um valor que eu não esperava para conseguir fazer, foi uma bênção do Senhor. Então, o Senhor coopera para todas as coisas, na questão do alimento, eu mesmo no dia em si, né, é muito corrido para mim, mas eu tirava um tempo para fazer algum prato doce ou salgado para levar, mas também o custo financeiro é alto. Hoje em dia tem mercados, tu comprar um leite condensado e um creme de leite, que é o mínimo para fazer um prato doce,
já vai dar mais de R$10, dependendo do lugar que você vai comprar. Então, elas deram a ideia ali da gente fazer coquetéis com salgadinhos, ou pedir a pizza ali que a gente tem aqui perto, que é R$20, dá para umas 3 pessoas, por isso que você não precisa deixar de ir se você não tiver recurso, né? Porque o valor da irmã vai sobressair, vai dar certo para você também, né? Ah, claro, mas você sendo honesta com o Senhor, né? Você que realmente não tem condição, né? Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, né? Se você tem condição, abençoa mesmo a obra, abençoa a casa, aquele tempo que você vai ter de precioso com o Senhor, porque é válido, né? É tremendo. Se você fosse fazer um prato em casa, você ia gastar muito mais, né? Então é bom para os dois. Então foi muito tremendo. E isso me impactou muito, assim. Por quê? Porque nas diferenças ali de pensamento, na multidão de conselhos, há sabedoria, né? Então eu saí dali assim com meu coração em paz, porque eu estava até apreensiva de como seria. Mas o Senhor fez perfeita todas as coisas, e para os próximos a gente tá já com mais ideias ainda. Então, como eu estou iniciando Segunda Crônicas, eu estou bem na passagem ali do primeiro capítulo que fala sobre Salomão, sobre quando o Senhor se apresentou para ele e disse para Salomão: pede alguma coisa, o que tu quiseres, eu vou te dar, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, para a gente ler a palavra, né? Porque é a palavra que transforma sempre. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, até aqui, né? Até o 10. Depois a gente entra nessa outra questão. Então, eu achei muito tremendo, porque eu acredito que a gente falar sobre o que a gente está vivendo gera muito mais frutos, né? E realmente essa é a minha questão, a minha oração todos os dias, sempre que eu tenho meu tempo com o Senhor, né? Sobre sabedoria, Senhor, me dê sabedoria sobre como falar com as pessoas, como guiar, né? Porque a gente sabe que nós somos um em Cristo. A mulher é chamada realmente para ver os pontos cegos que o marido não consegue enxergar, porque ele tem uma visão mais focada. Então, sobre todos esses ângulos, sobre todas essas questões, a gente saber lidar e conciliar todos os departamentos, todos os líderes, todos os demais pastores, para a gente ter essa sabedoria, para fazer todo mundo entender que a gente está focado no melhor para todos, né? E por muitas vezes a gente tem que se posicionar dessa forma. Nós vamos fazer dessa forma porque é o melhor para todos, né? Porque a gente sabe onde direcionar, onde apontar, então vai ser feito dessa forma. Para o Senhor nos dar sabedoria de como nos posicionar, de como falar, de como orientar e guiar esse povo, né? Que a gente sabe que serão numerosos por todas as palavras que já recebemos, tanto ali como em qualquer outro lugar que o Senhor nos levar. A gente sabe que a gente sempre vai ser acompanhado de muitas pessoas, de muitas vidas, porque é isso que o Senhor colocou no nosso coração, isso que queima nosso coração para fazer. Então, se a gente quer fazer, a gente disse o eis-me aqui, a gente se mostrou disposto e disponível, o Senhor fará em nós e através de nós, né? Então, por isso hoje, se você está ainda pensando, né, se descobrindo no seu ministério, você chegou agora nessa sua vida em Cristo e você ainda nem tem noção do que é ministério, do seu chamado, da sua vocação, eu aconselho você a, primeiro de tudo, se você está chegando agora nessa vida em Cristo, vá buscar o seu chamado, vai buscar o seu propósito, seu ministério que nasceu com você. Vai buscar conhecer a palavra de Deus, o plano de salvação, aquilo que o Senhor falou sobre você já no ventre da sua mãe. E o caminho é a palavra de Deus. Se você tem alguém de confiança para te discipular nesse início, amém, glória a Deus, gruda nessa pessoa, aprenda mais a palavra de Deus e daquilo que Ele quer comunicar para você, porque se você tiver a identidade firmada nele, saber quem é, saber aquilo que o Espírito Santo quer fazer em você através de você, saber quem Deus diz que você é ali na formação, já no ventre da sua mãe, o que Ele sonhou para você
vai te auxiliar e te dar uma blindagem sobre todas as demais coisas. Porque em todas as coisas, até no caminhar cristão, até dentro da igreja, com as pessoas que estão ali do seu lado, você vai ter divergência, você vai ter decepções de pessoas te julgando, querendo o que você carrega, querendo o seu lugar, tentando te derrubar, não aceitando a sua forma de se vestir, de agir, a sua beleza, o seu fala, o seu... Você vai ter resistência onde você for, dentro e fora da igreja. Ah, mas não deveria ter dentro da igreja. A igreja não é um lugar de santos, é um hospital de doentes, amém? Nós somos santificados em Cristo, né? Ele nos torna santos quando buscamos a santidade nele. Quando somos santos? Quando a nossa prioridade é estar com ele. Se você fala com ele todos os dias, se você ora a ele todos os dias, se você tem o teu tempo de jejum para estar com ele, se você faz todas aquelas práticas que Jesus fez, de ler a palavra, de conversar com o Pai, de jejuar, você está atraindo a santidade, você está fazendo práticas que promovem a santidade em você, a santidade de Cristo. Por quê? Porque você está alimentando o seu espírito. Você tem isso como prioridade no seu dia, alimentar o meu espírito, estar mais próximo do Senhor, conhecer a sua santidade, conhecer a sua grandeza, ouvir dele. Então, isso te torna santo, não é estar na igreja. Estar na igreja, você pode estar na igreja do jeito que você for. Você pode ter ido lá na frente, aceitado Jesus no teu emocional, né, como uma obra de remorso de algo que você fez. Mas até hoje você vive como quer. Você pratica as mesmas, as antigas, as coisas que você fazia. Você continua fazendo tudo igual. Isso foi remorso, isso não foi um encontro real com Deus. Então, a gente é chamado a promover a verdade no Senhor. Você não se tornou salvo, você não teve um encontro com o Senhor. Se você não teve um encontro com o Senhor, você não se tornou salvo. Você é salvo quando você tem um encontro real com o Senhor, porque quando Ele nos marca com a sua salvação, com a sua santidade, quando Ele passa a habitar em nós, Ele nos marca. E nós não conseguimos mais ser os mesmos. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós sempre somos chamados, como está lá na igreja ali, das 7 cartas de Apocalipse, se eu não me engano, ele fala Éfeso, né, para voltar ao primeiro amor. Então nós somos chamados a voltar a queimar por ele, mas se você nunca teve esse encontro real, não se engane. Você precisa de um encontro real com o Senhor se você ainda está nas mesmas práticas desde o início. Então, a gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa ter esse encontro real com Ele e sair desse engano, dessa mentira. Porque Satanás não se dá nenhum trabalho de mexer na sua vida, porque você por si mesmo já vive um engano. Então, desperta tu que dormes, acorda para a palavra de Deus, acorda para a verdade do Evangelho de Cristo. Não ache que porque você é domingueiro, ou você exerce, você trabalha na igreja, você se relaciona com a obra e não com o Senhor da obra, você está salvo, porque não está. Amém? Isso é um engano, né? Você precisa realmente ter práticas, frutos de arrependimento. Você precisa realmente estar em Cristo, ter um relacionamento com Ele, entende? Essa é a questão. Então, se você não, eu já comecei, já sei meu ministério, Deus já me apontou aonde já reconheço a minha identidade em Cristo, fui discipulado, tenho começado a desenvolver e a ler a Bíblia sempre, porque a Bíblia nós somos chamados a ler até o final, várias e várias vezes, parar tanto para estudar firmemente, como apenas para ler, para realmente ter ela gravada no nosso coração, através da repetição. Mas se você já sabe o seu ministério, se você já sabe aquilo que você vai exercer, amém, glória a Deus, se firme na palavra de Deus e entenda que agora vão ter pessoas sabendo que você carrega, sabendo quem você é, que vão tentar te resistir, te barrar. Mas se você realmente tem o seu olhar firmado, se você realmente foi marcado em Cristo, você vai olhar para Ele, não para as pessoas, amém? Agora, se você já está, não, eu já exerço meu ministério, já sou líder, já sou pastor, já sou profeta, já sou mestre, já sou apóstolo, já sou missionário, enfim, se você já exerce um dos 5 ministérios, glória a Deus por isso, mas entenda que você vai continuar tendo resistências, você vai continuar tendo que lidar com as divergências. Você, quanto mais íntimos você fica das lideranças, dos pastores, das pessoas, você vê que eles também são falhos, né, que nós também erramos, que nós também falhamos. Por isso que você não, se você tiver essa mentalidade que na igreja você espera pessoas perfeitas
e só fora dali você aceita determinados comportamentos, você não vai parar em lugar nenhum. Né? Por isso que eu sempre falo que a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela tem que ter essa mentalidade de família. Porque família, nem todo mundo você tem afinidade, nem todo mundo você se dá bem, mas você permanece, é família. Ainda que com os erros, ainda que com as falhas, você ora por aquela pessoa. Quando Deus te aponta uma falha, não é para sair falando para todo mundo e julgando, porque se você julga, com a mesma medida que você está julgando as pessoas, você vai ser julgado também. Então tem tudo isso para nós analisarmos, né? Agora, quando a gente permanece firme com o Senhor, a gente entende que o mais importante é como você vai lidar com as pessoas, como você vai lidar com essas vidas que o Senhor confiou a você. Porque a partir do momento que você recebe Cristo, você é o embaixador do reino. Você representa Jesus para as pessoas e os lugares que você for. Então há uma responsabilidade sobre a sua vida. Como você vai apresentar Cristo para essas pessoas? Então nosso primeiro start deveria ser esse, pedir sabedoria e discernimento no Espírito. Por quê? Porque a sabedoria ela vai te promover em como falar, em como agir. Agora o discernimento vai te mostrar como e quando. Por quê? O quando agir. Por quê? Porque às vezes você acha que precisa ajudar alguém que você não precisa, que é o Senhor tratando. Às vezes você realmente precisa ir em lugares que você não quer ir, mas o discernimento vai te mostrar, vai agora, porque a pessoa está precisando. A gente precisa dessas duas ferramentas, da sabedoria e do discernimento no Espírito para desenvolver. As demais coisas vão sendo acrescentadas como foi feito a Salomão. Mas se você tem esse coração de entender que as vidas são mais importantes do que as coisas e o meio de fazer as coisas, é muito melhor. Realmente você vai gerar em ti um coração genuíno. Porque se você tem a sabedoria, você mostra ao Senhor que você está se preocupando em como fazer para essas pessoas, em como ser o melhor para elas, em como mostrar Cristo para elas. Porque o meu agir, o meu falar, o meu vestir, o meu comportamento, as minhas postagens, aquilo que eu promovo, aquilo que eu transmito, é que vai atrair ou não as pessoas até Cristo. Porque agora não sou mais eu que eu vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas sempre vão me olhar e qualquer atitude que eu tiver, elas vão falar assim, mas não é cristã? Mas não está servindo a Jesus? Não fala só de Jesus? Então, como é que está fazendo isso? Então, por isso que se a gente tem esse temor, essa sensibilidade de pensar, não, eu preciso de sabedoria em primeiro lugar. Eu preciso saber como que eu vou apresentar Cristo, como que eu vou levar Cristo para essas pessoas. Que forma, Senhor, que eu vou apresentar, em que momento, através de discernimento, eu vou mostrar e falar de determinadas situações com essas pessoas. Porque como cristãos nós vamos lidar com momentos difíceis, numa geração que só quer ouvir o que quer, que traz mestres para si, que massageiam seu ego, uma geração egocêntrica, uma geração que a verdade dá comichão nos ouvidos, que incomoda quando você fala e confronta com a verdade. Nós precisamos de muita sabedoria para lidar com situações difíceis, com temas difíceis, com áreas difíceis a quais as pessoas não querem ser tratadas e nem sair do lugar, mas passam a semana reclamando, murmurando, enchendo teus ouvidos, querendo conselhos e auxílio nessas áreas, mas elas não se colocam nesse lugar de entender e aplicar a verdade sobre a sua vida. Porque se você aplica, por exemplo, a vida financeira, se você aplica o dízimo sobre tudo que você recebe, todo recurso que passa sobre a sua mão, você blinda a sua casa. Você sabe que é uma cerca, é uma blindagem na sua área financeira sobre desperdício, sobre coisas que você não precisaria gastar e você tem gastado. Por quê? Porque passa recursos na sua mão que você não dizima. Se todo lugar que você for, você ofertar ao Senhor, porque a oferta faz parte do culto, mas você não leva, tipo, não, hoje eu não tô afim, acho que eu não preciso. Hoje eu não fui, tô assistindo na live, não preciso dizimar. Você tá assistindo o culto, você tá fazendo parte do culto a Deus, você precisa dizimar. Ofertar, no caso, que a oferta faz parte do culto, né? E você não faz, você deixa de semear, que é o que vai fazer transbordar os teus celeiros. Você vê os irmãos que estão precisando de ajuda ou a igreja que está precisando de recursos para obras, para melhorias e você não coopera, você está deixando de transbordar o recurso financeiro sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, por quê? Porque você não confia, porque quando você confia, você obedece. Se você verdadeiramente confiasse na palavra do Senhor, você faria. Sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada.
de bom grado, de bom coração você faria. E não as sobras da tua carteira, não as sobras do teu recurso. Realmente você perguntaria ao Espírito Santo qual valor eu devo ofertar. E isso se deve na palavra de Deus àquela parte que fala sobre dar com alegria. A oferta, aquilo que o Senhor colocar no seu coração para levar à casa do Senhor, né? E não o dízimo, porque o próprio nome já diz 10% de tudo, né? Então, a gente demonstra nas nossas atitudes, naquilo que a gente pratica, se estamos alinhados com a palavra, se confiamos verdadeiramente no Deus que servimos ou não. Então, é muito simples identificar essas questões. Agora, quando nós pedimos sabedoria para lidar com essas áreas difíceis que nós vamos ter que tratar com as pessoas que estão ali todo dia reclamando dessa situação financeira, não saem do lugar, estão tendo prejuízo, não conseguem trabalho, enfim, e você tem que ser honesta com a pessoa. Quando você estava trabalhando, quando você esteve com o Senhor, quando você teve condições, você era fiel ao Senhor? Ah, pois é, então é o Senhor te tratando. E não faça voto de tolo, que se eu conseguir aquele emprego, eu vou fazer isso para o Senhor, sabendo que você não vai. E se você fez algum voto como esse, peça perdão ao Senhor, né? Entregue esse voto de tolo que você fez, ou se você ainda tem oportunidade, se você está no lugar que Ele te colocou para estar, comece a ser honesto, comece a partilhar. Olha, até que eu não fiz, Senhor, até que eu falhei contigo, mas aqui para frente eu vou fazer. E mude a sua situação. Mas é difícil conversar sobre essas coisas porque é uma situação delicada. Por isso precisamos de sabedoria em todas as áreas. Falar para uma mulher que está no julgo desigual que a palavra de Deus diz que se a situação dela está difícil, muitas vezes é por culpa dela, é uma situação delicada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é sem palavras que a mulher convence o homem que não conhece a Deus. E muitas vezes a gente sabe que a mulher que vem da igreja, por exemplo, vem falando de tudo que ela ouviu ali, que tu tem que ser assim, que tu tem que agir assim, viu que como tu tá errado, porque o pastor falou isso, porque o pastor falou aquilo. Ou quando dificilmente você consegue levar o seu cônjuge na igreja ou conversar com alguns irmãos e eles falam coisas ali que vocês estão vivendo, a pessoa saiu, o visitante, né, a visita saiu da sua casa, o casal que veio te dar uma palavra, ou você saiu da igreja, você já começa, viu o que ele falou? Viu? Foi aquilo que eu te falei também, porque quando eu falo não adianta, mas viu, tu ouviu de fulano, não sei o quê. São comportamentos de mulher, a gente sabe o que a gente faz. Então, às vezes a gente torna a nossa vida muito mais difícil, porque a gente sabia do jogo desigual que estávamos nos colocando, ou às vezes não, porque eu já tive com mulheres que foram surpreendidas depois do casamento, do homem realmente não ser nada daquilo que ele projetou para elas que seria, né? Então, você está no jogo desigual, você é uma pessoa firmada na palavra, você conhece a palavra de Deus, amém. Pois é, daqui para frente você vai ter que exercer o caminhar mais uma milha com quem você não quer, dar a segunda face depois de já ter sido ofendida, se calar para evitar a briga, ser sábia nessa hora, dar razão para ele quando ele não está com a razão, né? E realmente ser submissa, que não é ser humilhada. Não é ser humilhada, é ser quem você é, abrir a visão do seu esposo, é confrontá-lo com a verdade daquilo que você está vendo e ele não, para que ele chegue num consenso, para que ele realmente amadureça e saiba viver a direção do Espírito Santo, porque a palavra diz que, né, quando você não escuta o Espírito Santo, escuta a sua esposa, a gente já ouve muito disso, né, então... Só que a gente tem que entender que ele não vai fazer na hora que a gente falou. Muitas vezes o homem precisa de um tempo para absorver aquilo que a gente falou. E se você falou em amor, porque se você falou aos berros, gritando, xingando, sendo, né, estressada ali com a situação porque você tá com a razão e ele não, esquece que ele não vai ouvir nada do que você falou. Você só consegue conversar e realmente abrir o entendimento do seu esposo e ajudá-lo a crescer em Cristo e amadurecer se você falar em amor. Se não, esquece. Se você já veio na grosseria, esquece que ele não vai ouvir nada que você falou. Então, isso é um desafio, né, para nós que são áreas difíceis de lidar e pessoas que não querem ouvir as verdades da palavra. Mas nós somos chamados a falar, então eu peço muito sabedoria ao Senhor porque eu sou bem criteriosa, eu sou bem verdadeira, eu não vou orientar ninguém fora da palavra de Deus, seja a autoridade que for. Se ela estiver falando algo que está equivocado, que não corresponde à palavra de Deus, eu corrijo.
Eu não tenho eu não negligencio e não relativizo a palavra de Deus sob nenhuma circunstância para agradar homens. Minha convicção é minha firmeza de coração é agradar ao Senhor. Então eu preciso de muita sabedoria do Senhor para não ferir a pessoa, mas me manter fiel na palavra do Senhor em qualquer circunstância, na frente de qualquer pessoa. Então é um desafio, né? Eu passo muito isso, né? Porque às vezes, por exemplo, na minha pregação eu falo muito sobre o meu filho, mas por quê? É o meu testemunho de vida. E a minha forma de gerar vida na palavra de Deus é o nosso testemunho de vida. Eu acredito que você pode ser muito instruído na palavra, os mestres principalmente, acho uma bênção a pregação, mas eu acredito que quando nós damos testemunho da nossa vida, não histórias aleatórias, mas da nossa vida, nós geramos vida na palavra de Deus, né? Porque nós somos testemunhos vivos, nós somos palavra viva a partir daquilo que vivemos no Senhor. Para você que passou por grandes situações difíceis, né, que o Senhor te confiou, um testemunho doloroso é para gerar vida, é para derramar vida nas pessoas, e isso vai ser através do teu testemunho de vida mesmo. Então eu sempre vou falar do meu testemunho de vida porque foi isso que o Senhor me marcou para fazer. E, por exemplo, com o meu esposo, né, ele já pastoreava, ele já estava no ministério exercendo e cuidando ali à frente muito antes de ser ordenado pastor, né? Ele já direcionava, já administrava, já dirigia ali muito antes de ser ordenado. Mas ele tem essa experiência. Mas tem coisas que às vezes eu fico, será que eu preciso ficar falando essas coisas assim para ele, né? Essas coisas que eu vejo, porque a gente tem essa visão mais ampla, né? Como a gente disse, o homem é a questão mais focada. E por incrível que pareça, né, Deus sempre entendendo os nossos questionamentos para a gente não parecer expansiva demais, né, que não quer ser crítica, né, a gente quer ajudar, quer auxiliar. Então Deus falou comigo tanto no meu testemunho quanto em relação ao meu esposo, não, continua falando porque sou eu falando através de você. Então fala mesmo, orienta, mostra para o teu esposo esses pontos cegos que até hoje ele não viu. Então isso, e a gente tem passado um tempo muito precioso, a gente tem visto um tempo muito precioso como ministério a partir do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nós e através de nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então eu encorajo você, mulher, a sempre ser essa auxiliadora de mostrar os pontos para o seu marido, mas respirar. Se você tá nervosa na hora, nem fala, espere e fala depois. Mas fala com calma, com sabedoria, que realmente vai entrar no entendimento dele. Espera o tempo dele realmente exercer aquilo que vocês conversaram, porque isso também cabe a ele, não a nós, né? Mas vai ser bênção do Senhor. Então, eu acredito que em tudo que você está fazendo, você em casa, como sacerdote do lar, mulher sabe que edifica o lar, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito, no seu trabalho, no meio dos seus familiares, em todo lugar que você vai, peça primeiramente sabedoria. Sabedoria de como agir, seja aquela pessoa que encoraja as pessoas à sua volta e não que critica, que esmaga, que, sabe, que puxa para baixo, ou que compete, ou que inveja. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Se somos únicos em Deus, não há um lugar sendo disputado. O seu lugar é o seu lugar, a sua medida é a sua medida, a sua porção é a sua porção. O seu jeito foi feito especificamente para ser assim. Você vai melhorar, ser aperfeiçoado em Cristo, porque os excessos não vêm do Pai, mas o teu temperamento, o teu jeito, sim. Então, mas não há competição. Você não precisa ser igual a ninguém, você não foi chamado para copiar ninguém, a não ser Cristo. Amém? Então, peça sabedoria em todas as áreas, porque se a gente começa pedindo a sabedoria e o discernimento para exercer a partir de agora todas as áreas da nossa vida, porque se estamos em Cristo, aceitamos a Cristo, hoje as pessoas veem Cristo em nós. Não é mais a Élida, é a Élida em Cristo. Poxa, ela não é cristã, por que ela faz isso? Por que ela posta isso? Por que ela anda assim? É esse temor que você tem que ter. Entender que a sua imagem, você está representando Cristo agora. E que Cristo você quer passar para as pessoas? Um Cristo hipócrita, que fala uma coisa e faz outra? Um Cristo que ama, apesar dos tapas, apesar da indiferença e do desprezo? Um Cristo que é verdadeiro naquilo que fala e naquilo que faz, naquilo que prega, naquilo que posta, naquilo que se veste, naquilo que comenta? Entende? É isso que você tem que passar. Por isso nós precisamos de muita sabedoria que vem do alto mesmo. E por fim, continuando ali a leitura, se
pedimos em primeiro lugar sabedoria para o Senhor em tudo aquilo que Ele vem nos confiando e aquilo que Ele te apontou. Por exemplo, se Ele te apontou o ministério agora, você já sabe qual é o seu ministério, mas você ainda não começou a exercer. Comece a se preparar para este lugar. Você vai estar exercendo quando Ele te reconhecer, quando Ele te apontar, porque Ele já te entregou. O homem só vai reconhecer aquilo que você já está fazendo, né? E ainda se você estiver sobre uma liderança egocentrista, que acha que controla algo, você vai penar um pouquinho mais. Mas saiba que é o Senhor que te deu, é o Senhor que te colocou nesse lugar, e é por Ele que você faz e continua fazendo todas as coisas. E a liderança o Senhor vai tratar com ela no tempo determinado. Você não precisa se importar com isso também, mas começa a pedir sabedoria desde já, para quando estiver naquele lugar e para o teu processo até lá, amém? No versículo 11 ele diz, então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazendo a honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgares o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Te darei riquezas, a fazenda e a honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha que tremendo, né? O Senhor é sempre fiel em tudo que Ele faz. Ele sempre tem grandes coisas para nós. Ele é Pai, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem todas as coisas na sua mão. Mas Ele quer saber onde está o nosso coração. E tudo que não nos prende, tudo que não nos tira dEle, que Ele pode nos dar, que não vai tirá-lo da sua presença. Se até hoje você ora por um carro, por uma moto, mas o desejo do teu coração é ir para a praia, final de semana, é passear com a tua família, e muito provavelmente vai começar a deixar de vir nos poucos domingos que você ainda vem, pode ter certeza que Ele nunca vai te dar. Não porque Ele não quer que você passeie com a sua família, Ele quer. Mas se o desejo do teu coração não está em primeiro lugar, honrá-lo depois que Ele te der, segui-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo, dar carona para os irmãos que não têm, investir nas vidas que não têm, buscar mais do reino dele, ir em lugares mais longe para aprender dele, continuar com esse coração ensinável, aprendendo dele em outros ministérios, em outros lugares que você possa aprender para fazer o melhor por ele. Ele não vai te dar simplesmente para você desfrutar com o seu bel prazer. Tudo isso a gente aprende porque pedis e pedis mal, como ele fala ali. Agora, se a gente pede com o intuito de auxiliar na obra do Senhor, como eu sei que o Senhor vai me dar um carro, por quê? Porque eu quero verdadeiramente poder pegar as irmãs e ir para lugares que a gente possa aprender mais a palavra, dar carona, dar o aconselhamento todos os dias da semana possíveis, não importa a distância e a cidade que elas morem, onde elas estejam, eu não me importo com isso, mas eu divido hoje o carro com meu esposo, eu não posso ir para qualquer lugar, e nem todos os dias. Então, tudo isso eu sei que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque o foco é sim servir ao ministério. Eu jamais vou deixar de estar servindo Ele para um prazer, um benefício meu, né? Eu sei que eu tenho todo o tempo do mundo para passear e fazer algo por mim, né? Mas a vida, o lugar que Ele me confiou é mais importante, né? E eu sei que como Ele nos ama, Ele sempre nos proporciona os dois, como está descrito ali. A questão é primeiramente onde está o teu coração, porque não é que Ele não vai nos dar a oportunidade daí de ter o nosso lazer, não é pecado você ansiar as coisas para poder ter lazer com a sua família, não é, mas a questão é onde está em primeiro lugar o seu coração, amém? Eu acredito que isso a gente já falou e fala muito sobre isso, né? Então, a partir daí, de onde efetivamente está a nossa prioridade, se é no Senhor da obra, ou só na obra, ou só no serviço, né? Para achar que a gente pode... Porque é muito mais fácil se relacionar com a obra do que o Senhor da obra, né? E ele fazer um serviço da forma que eu quero, né? Do jeito que eu quero, nos dias que eu quero, é muito mais fácil do que ter todos os dias estar na presença do Senhor, porque ali vai haver constrangimento. Ele vai trazer para fora tudo aquilo que precisa sair para fora. Ele vai nos mostrar todas as nossas mazelas, ele vai fazer um autoexame em nós e nós sabemos que ele vai mostrar o que nós precisamos mudar e melhorar. Mas isso deveria ser um prazer para nós, porque somos chamados a ser aperfeiçoados em Cristo até o fim. Então essa palavra é verdadeiramente para nos trazer para mais perto do Pai, para reposicionar as nossas prioridades, como eu já ministrei, e a gente realmente estar na presença do Pai. Muito mais, né, do que coisas ou pessoas, né?
Então, com certeza, com isso, priorizando o Pai efetivamente, e a sua sabedoria, o seu amor, para como demonstrá-lo para as pessoas, ele vai acrescentando muito mais em todas as coisas, como ele já tem feito até com o nosso ministério, né, com a nossa vida, amém? Que isso, esse testemunho, essa palavra, lhes sirvam realmente de incentivo, né, para que você possa viver também grandes coisas no Pai, amém? Ele é um paizão, ele nos ama, ele tem grandes coisas para nós.